Pois bem, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, graças a Deus por tudo. Bom, há dias e há dias, há momentos e há momentos, né? Às vezes a gente tá mais animado, coração mais alegre, tem vezes que a gente tá mais ou menos, tem vezes que a gente tá lá embaixo, mas lá embaixo mesmo, né? Mas é assim, graças a Deus por tudo. Todo tempo há dois grupos, né? Os que estão alegres e os que estão tristes. Os que choram e os que sorriem. Ora a gente faz parte de um grupo, ora a gente faz parte do outro. Então, quando é na era, no tempo das 7 vacas gordas, nos 7 anos de fartura, aí é só alegria, né? Quem vai lembrar? Quem está no período das vacas gordas, quem vai lembrar de chorar com os que choram, né? É só se o Senhor Deus operar, querer, o Senhor Deus quer, né? Mas é só se o Senhor Deus operar em nós. E uma das coisas que me chama muita atenção, às vezes eu fico admirando, um dos meus pontos fracos é ficar admirando automóveis. É quase que impossível não admirar, né, irmãos? Cada um é atraído de um jeito, né? Mas bom, outro dia eu fiquei espantado, pasmo, maravilhado, com grande admiração mesmo, por uma casa que eu vi. Gente, mas que casa linda, né? Tanto a beleza e o formato da casa, ou a formosura da casa, me fez admirá-la. Olha esse áudio aqui, são criação, invenção do homem, né? E não de Deus. O correto, o justo, o ideal é admirar as obras de Deus, que o Senhor Deus criou, e não as obras dos homens, invenções dos homens, né? Nos faz lembrar da Torre de Babel, né? Cada andar ou degrau da Torre de Babel é muito provável que significa algo do mundo material. Mas bom, isso a gente tem que vigiar, né? Tem coisas que eu percebi isso, tem coisas que não é tão perigosas admirá-las, não. Mas tem outras que são, né? Por exemplo, tá admirando um Porsche, um Audi, né? Não tem condição de comprar mesmo, então é só admirar. Não tem condição de possuir, é só admirar. E ali está à venda, então não tem perigo. Mas bom, isso não, sei lá, eu acho que essa conversa não edifica. Agora há pouco estava meditando certos assuntos, que nós sabemos que a meditação, ela vai vindo, vem um assunto, vem outro, vem um assunto, vem outro. E a meditação é como a digestão, né? Ou o remoer. Que isso também tem na ovelha, né? Na ovelha, que é o segundo estômago, né? Ela é levada pelo pastor a pastos verdejantes, né? E ali pasta, vai pastando. E depois, de à tarde ou à noite, aí vai remoer tudo aquilo que pastou para depois engolir. Mas bom, os irmãos sabem disso. Então assim também a gente pode comparar a meditação. A oração, o jejum, a leitura, o cântico não substitui a meditação. Nada, uma coisa não substitui a outra, é impossível, né? Por exemplo, substituir a oração pelo louvor. Não, oração é oração, louvor é louvor, cantar é cantar, né? Mas bom, então as coisas de Deus são insubstituíveis. Então é necessário meditar. E creio também que só é possível se o Senhor Deus operar em nós segundo a sua vontade, né? Porque senão, dependendo do caminho que nós entrar, a nossa vida é uma vida atribulada, agitada, ocupada, como a vida lá, né, de uma das irmãs de Lázaro, que agora eu não me lembro se é Maria ou se é Marta, né? Que quando recebeu a visita do Senhor Jesus na sua casa, ela não parou para ouvir. Então uma vida agitada. E eu não sabia disso não. Um dia eu estava meditando sobre isso. Tem gente que fica bravo. Sei lá, um espírito. É fruto, resultado de um espírito. As pessoas até para cuidar das coisas no templo, né? São pessoas que é um assunto muito delicado. E é lógico, né, irmãos, que o princípio é mansidão e humildade, né? Se o crente não for possuidor de mansidão e de humildade, então o espírito de serpente de vibra é ativo e operante na vida do tal. Toda e qualquer exortação ou repreensão vai deixar o tal agitado, vai agitar o espírito dele, e ele vai contestar,
vai contradizer, que foi um dos mais duros desafios que o Senhor Jesus, um dos mais duros desafios que o Senhor Jesus enfrentou, foi os contradizentes, né? E todos os israelitas, né? Religiosos. E bom, então o que acontece? O que acontece? Os contradizentes. E o apóstolo São Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, né, ele chamou a atenção de uma das igrejas, salvo engano, é a igreja lá na Galácia, dizendo, não, aos hebreus, não foi Paulo, foi escritor aos hebreus. Ah, bom, depois eu vou ver direitinho. Dizendo o seguinte: vós não combatestes até o sangue ou até a morte, e já desanimastes, né? Então, esses crentes estavam abatidos, desanimados quanto ao enfrentar os contradizentes. E o escritor aconselha a olhar para aquele que é Cristo Jesus, que ele estava refere a Cristo Jesus. Olhai para aquele, né, que suportou as contradições dos contradizentes até a morte, né? Então nós temos que olhar em todo o tempo para o Senhor Jesus. E um dos exemplos, dos muitos exemplos do Senhor Jesus, é que ele suportou com paciência os contradizentes e o suportou até a morte, né? Então é o ideal, né, irmãos? Mas no real nós vamos falhar, né? A dureza, a incredulidade e a dureza de coração que há em nós, né, é tropeço em nós e nos leva a falhar, a desanimar, né? Então, amados irmãos, é muito desafiador, um desafio muito grande mesmo, que só é possível vencer pelo auxílio da bendita graça de Deus. Do contrário, nós não conseguimos. Nós desanimamos na primeira, enfrentar os contradizentes, né? Então, se nós pegarmos um crente como eu, vazio de mansidão, de humildade, e for exortar ele, aconselhar ele ou repreender a ele para o seu próprio bem, ele apela, ele fica nervoso e se irrita, né? E isso nos faz lembrar da fase de criancice dos discípulos, porque quando somos meninos, crianças espiritual, né, o Pai nos trata como crianças, né? Quando somos adultos, Ele nos trata como adultos. Então há um tempo determinado pelo Senhor. Para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor. E somente o Senhor Deus sabe onde começa e onde termina os tempos, os limites estabelecidos por Ele. Então, particularmente, eu confesso que não creio que o Pai, nosso que estais nos céus, vai açoitar com vara uma criancinha de 2 anos, 3 anos, né, 4 anos, 5 anos. Eu não creio, né? Vai ser repreendida, vai ser aconselhada e repreendida, né? Porque o Senhor Jesus, Ele disse, depois de morto e ressuscitado, Ele disse a um dos 7 pastores lá na Ásia: eu castigo, eu repreendo e açoito, ou castigo todo aquele que eu amo, né? Então, esses aí são adultos, né? São adultos ou têm idade para ser adultos, né? Porque muitos de nós, igual eu, tem idade de adulto, é adulto espiritual, mas não tem maturidade. Tem estatura de adulto, mas mente de criança, de menino, mente de menino, né? E aí, para o nosso próprio bem, o nosso Pai Celestial, né, nos repreende e nos castiga se necessário, né? E há um tempo determinado dado por Ele, e esse tempo nós não sabemos quando ele termina. É o tempo de se arrepender e de se converter, né? Então, amados irmãos, creio que ali, quando os discípulos do Senhor Jesus, os 12, né? Eu creio que ali, quando eles apresentaram aquelas 2 espadas ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus acabara de falar sobre o que iria lhe acontecer em muito breve, sobre que ele seria preso, né, que ele iria padecer e morrer, né? Então, irmãos, aí manifestou o que estava no coração dos discípulos. Senhor, nós temos aqui duas espadas. Então, denota claramente que o Senhor permitiu, né, que aqueles meninos, que aquelas crianças espirituais andassem com espadas, né? E logo a seguir, pouco tempo depois, né, aconteceu de Pedro sacar da espada e cortar a orelha do soldado do sumo sacerdote. E ali nós cremos que, ai de Pedro, se o Senhor não tivesse intervido em favor de Pedro, restaurando a orelha do soldado. Quem cortou foi Pedro. Então, Pedro seria merecedor das consequências perante a lei dos homens. Mas aí o Senhor foi lá e restaurou, né? Bendito e louvado seja Deus para todo sempre. Graças a Deus e glórias a Deus. Então, amados irmãos, há coisas que o nosso Pai Celestial, Ele permite que nós portemos conosco, né? Ele permite, mas permite só até um certo tempo.
se nós não adquirir consciência e deixar aquilo para o nosso próprio bem, Ele nos açoita, nos permitindo passar por grandes apertos, né? Então os grandes apertos nos assustam, nos acorda, nos desperta, né? Quantas coisas nós deixamos, abandonamos no aperto, né? Por exemplo, é possível crer, sim, eu creio, confesso que eu creio, que quando foi direcionada aquela advertência a uma das 7 igrejas lá da Ásia, a advertência é essa: se não te arrependeres, eu virei a ti e ferirei os teus filhos de morte. Depois eu vou postar o versículo. Então, o pai e a mãe, em especial as mães, ouvindo essa palavra, irmãos, eu creio que todas as mães que ouviram essa palavra, que receberam essa palavra, eu creio que temeram, irmão. Imagina vir uma palavra do Senhor, da parte do Senhor, daquele que corrige e castiga todo aquele que Ele ama, do fiel e verdadeiro, né? Do Todo-Poderoso, estou meio perdido, né? Do Senhor que é severo, Ele é severo, né? O Senhor é severo. Vindo essa palavra, irmãos, se não te arrependeres, ali há um tempo dado pelo Senhor, tempo que ninguém sabe, o tempo de Deus. Nós não sabemos quando o tempo dado pelo Senhor Deus, ou a oportunidade dada pelo Senhor Deus a nós, ninguém sabe quando ela termina, irmãos. Não sabemos, né? Então ali foi dado um tempo para que aquele pastor, juntamente com os demais que estavam, né, em pecado, naquele tipo de pecado ali, se arrependesse, né? Se não te arrependeres, virei a ti e ferirei os teus filhos de morte. Mas bom, vamos continuar o assunto. Então, amados irmãos, o Senhor Deus, nós sabemos que um dos caracteres do nosso Pai Celestial é a longanimidade, a benignidade, a paciência, né? Então Ele suportou os filhos da desobediência, Ele suportou com paciência, né? Provando o seu amor. Até então, uma das faces, uma das características do amor é a paciência. O amor é paciente e Deus é amor. Então o Senhor Deus suportou com paciência os filhos da desobediência, os filhos da ira. O Senhor, em nenhum momento, irmão, nós encontramos o Senhor Deus se precipitando, né? Se precipitando. Eu lembrei daquela decisão que o Senhor Deus tomou no momento da sua ira, né? Eu jurei na minha ira. Depois eu vou pôr o versículo. Mas o Senhor não é um Deus precipitado, não é. Ele se ira sim, como também nós iramos, né? Mas Ele não é precipitado, né? Ele não é como nós, vazios de domínio próprio, né? E a gente vendo isso lá no Gênesis. Quando o homem pecou, desobedeceu, o Senhor poderia, lá dos altos céus, quando Ele viu que o homem pecou, Ele poderia descer de imediato para fazer o julgamento e aplicar a sentença. Mas não, Ele veio no tempo dele, né? Os filhos de Israel também, que foram proibidos, interditados, rejeitados por Deus e interditados de possuir, de entrar na terra de Canaã. E ainda o Senhor cuidou deles por muitos anos, né? E depois o rei Herodes, aquele Herodes que por inveja, né, procurou o menino Jesus para matá-lo, a fim de matá-lo, com a intenção de matá-lo, né? José e Maria, juntamente com o menino Jesus, por ordem divina, tiveram que fugir para o Egito, né? E demorou lá até que o Senhor lhe desse a ordem, né? Então o Senhor Deus poderia ter fulminado Herodes com sopro, ou com o pensamento dele, só de pensar, creio eu, Herodes era fulminado, né? Mas aí José demorou lá no Egito, até segundo a ordem do Senhor Deus. Moisés também, né? Ele temeu voltar para o Egito. Agora que eu estou lembrando, o Egito. Ele temeu voltar para o Egito. E aí veio a palavra do Senhor para Moisés, que aqueles que o procuravam para matar estavam mortos, já tinham morrido, né? Então o Senhor Deus, Ele é paciente, mas Ele é longânimo, né? Mas a esse Deus nós temos que temer, irmão. Temer e tremer diante dele, né? Um dos motivos das verdades é que o tempo, nós não sabemos quando o tempo termina, quando o tempo vai findar. E é possível crer, irmãos, que se o nosso coração estiver dominado pela incredulidade e pela dureza, olha, irmãos, e a probabilidade de o Senhor Deus transformar o nosso coração, né, vai depender de nós. Se nós humilharmos diante dele e reconhecer: Senhor, o meu coração é incrédulo, o meu coração é duro, o meu coração está me impedindo de receber o Senhor em mim. E aí o crente for lutando, chorando, humilhando perante o Senhor, suplicando, rogando ao Deus que tudo pode: Senhor, transforma o meu coração, esse meu coração de pedra, em um coração de carne. Senhor, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé, pois o meu coração está dominado pela incredulidade. Eu tenho recebido conselhos, exortações provenientes de Ti, Senhor, mas por causa da incredulidade e da dureza do meu coração,
Eu tenho rejeitado tudo, Senhor. Eu tenho rejeitado todos os teus conselhos. Senhor, tenhas misericórdia de mim, Senhor. Né? E for clamando, reconhecer, né, irmão? No mínimo é reconhecer. Né? Porque os frutos, irmãos, os frutos maus, eles se manifestam. Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira, irmão. Não adianta mesmo. Às vezes dá ira na gente, né? Quando nós deparamos com pessoas crentes em Cristo Jesus que tentam tampar o sol com a peneira. Não, irmão. Ô, irmão, esse seu fruto, ele é mau. Ele é mau. Ele é mau e denota que seu coração é mau. Denota que seu coração está dominado pela incredulidade. Quantas pessoas que chegaram perto de você com um conselho, com uma exortação da parte do Senhor, e você os rejeitou, todos. Basta que nós olhemos para Israel, irmãos, para o povo de Deus do Antigo Testamento, em especial lá nos dias do profeta Jeremias. Então, amados irmãos, mesmo o coração duro de pedra, incrédulo, creio eu que se humilhar perante o Senhor Deus e suplicar a Ele um milagre, uma transformação, irmãos, eu creio sim que o Senhor transforma, irmão, um coração de pedra em um coração de carne, um coração incrédulo em um coração crente. O Senhor transforma sim, irmãos. Creio que o crente mais incrédulo, o discípulo mais incrédulo foi Tomé. Mas creio, irmãos, pela fé, que Tomé, ao tocar, o único homem masculino a tocar no corpo glorificado de Cristo Jesus, foi Tomé. Então eu creio que a partir daquele momento que o Senhor Jesus, conhecedor do oculto e do escondido, aquele que sonda e conhece o coração, eu creio que no momento em que Tomé foi repreendido pelo Senhor Jesus e recebeu aquela repreensão com humildade, e consequentemente tocando nas marcas no corpo do Senhor Jesus, vendo as marcas e tocando nelas, irmãos, é possível crer que ali um milagre, uma transformação aconteceu no coração de Tomé. Tomé seja crente e não incrédulo. Palavras do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que ali Tomé passou a ser crente. Glórias a Deus. Bendito e louvado seja Deus. Então, amados irmãos, voltando ao assunto. Então é necessário nós reconhecer o nosso estado, irmãos. Nosso estado de miséria, de pobre. Então, amados irmãos, vem os sinais da parte do Senhor Deus, os frutos maus que nós produzimos, e mesmo assim, irmãos, nós recusamos a enxergar, irmãos, e admitir diante do Senhor. E o Senhor tem sido longânimo, irmão, benigno para conosco, tem nos dado tempo para se arrepender. Aí, irmãos, e outra coisa, se não te arrependeres, eu virei a ti. Irmãos, aí nós tentamos, nós esforçamos e não conseguimos, porque de nós mesmos nós não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos nem lembrar onde que nós caímos, irmãos. Não lembramos, eu não creio. Onde que nós caímos, o ponto ali, a sementinha de partida, o ponto de partida, nós não conseguimos lembrar. Nós dependemos do auxílio da bendita graça de Deus e necessitamos de que o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, opere em nossos corações a tristeza que leva ao arrependimento. Sem essa tristeza ninguém se arrepende. Então é necessário ter compreensão, Vós errais tanto por não compreenderem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é necessário compreensão, irmãos. É necessário. Muitos de nós estão perecendo, irmão, lentamente. Então, uns estão fracos, outros fracote, mais fracote mesmo. É visível. E outros estão doentes, irmãos. Mas doente mesmo. É pior, irmãos. É pior do que ver fisicamente uma pessoa com câncer deitada no leito. E mesmo ali a pessoa recusar, gemer, clamando a Deus com gemidos, suspirando, clamando a Deus com suspiros. Senhor, me sara. Senhor, eu estou doente, Senhor. Eu estou doente, eu estou morrendo espiritualmente. Senhor, eu necessito da tua cura. O Senhor Jesus foi ferido para que nós fomos sarados. Pelas tuas feridas nós somos sarados. Sara-me, Senhor. Como diz Paulo, por causa disso, há muitos entre vós, fracos e doentes e que dormem. E ali, irmãos, é espiritual. Então, o material físico é sombra do espiritual. É terrível, irmãos. É terrível as enfermidades espiritual. O fraco é espiritual, irmão. É pele e osso, cambaleando, fraco mesmo. E aí, pelo seu entendimento, está cego. Ele não consegue enxergar, irmão. E não consegue admitir. Não consegue, irmãos. O crente com o entendimento cegado, ele não consegue enxergar que está doente e que está fraco. Não consegue, irmãos. Esquece que não consegue. Ele pode estar espiritualmente pele e osso, caindo, cambaleando, mas o poder das trevas impede que ele enxergue, irmão, que ele está fraco e que ele está doente. Impede que dele reconhecer que ele necessita pelo Senhor e pela força do seu poder. Impede ele reconhecer que ele necessita de ser sarado pelo poder de Deus. O fortalecimento e a cura que somente o Senhor Deus é quem pode realizar. Então, o primeiro passo é reconhecer a miséria, o estado miserável. Primeira coisa. E para reconhecer tem que enxergar. Então, o príncipe das trevas, ele cega o entendimento. Ele cega. E aí o crente não enxerga. Vai vindo profetas, vai vindo servos do Senhor, com mensagem de aconselho, de exortação, de repreensão. Mas o crente não enxerga.
não enxerga. E vai brincando, vai desprezando o tempo dado pelo Senhor, né? Então, amados irmãos, parece, às vezes dá a impressão, irmãos, que a gente está perdendo o tempo da gente, que a gente perde o tempo da gente, que a gente está perdendo o nosso tempo em aconselhar, em exortar filhos rebeldes e desobedientes, irmãos em Cristo Jesus, rebeldes e desobedientes, né, irmãos? Sendo que a palavra do Senhor para nós é essa: aconselhai-vos uns aos outros todos os dias, todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ô irmãos, se nós tiver compreensão, se nós tivéssemos ou tiver compreensão do que é um coração endurecido pelo engano do pecado, irmão, ô irmãos, nós ia cuidar um dos outros, nós ia cuidar, irmãos, ia cuidar com amor, no amor de Deus, com zelo, com amor, irmãos. Nós ia cuidar, irmãos, um dos outros, porque é triste, irmão, é terrível. Irmãos, eu não tenho palavra para descrever, e creio que não há palavra para descrever o quão triste, irmãos, e terrível é quando um coração é endurecido pelo engano do pecado. Ô irmãos, pode ir ali bater. Irmãos, é a mesma coisa que aconteceu com Israel. O Senhor Deus foi enviando, irmão. Nós devemos crer e entender que a longanimidade e a paciência do Senhor e a benignidade do Senhor são caráteres, são alguns dos caráteres do nosso Pai Celestial. Então o que acontece? E esse caráter, irmão, um dos caráteres do nosso Pai Celestial é insistir com o homem, mesmo sabendo que o homem não vai dar ouvido à sua palavra. Irmãos, imagina, sem parar para meditar, o quanto que o Senhor Deus sofre, irmãos. E ninguém mais, irmãos, faz de Deus sofredor, a não ser nós, filhos rebeldes, desobedientes a Ele, irmãos. Dói, irmão. Irmão, é uma dor, irmão. Os irmãos que já passaram ou têm passado em suportar filhos rebeldes e desobedientes, irmão. Ô, irmão, é uma coisa terrível. E para muitos de nós, irmãos, passar por isso é necessário, irmãos. É necessário, é para o nosso próprio bem. É para nós compreender, né, que aquele sofrimento que nós estamos passando com a rebeldia e desobediência dos nossos filhos é uma gotinha só do que nós causamos ao nosso Pai Celestial, tanto no passado como agora no presente. Ô irmãos, o trem que dói, irmãos, no coração de um pai e de uma mãe é filhos rebeldes, desobedientes e ingratos, irmãos. 3 coisas: rebeldes, desobedientes e ingratos. Dói, irmão, mas dói. Então, amados irmãos, muitos de nós pais, crentes em Cristo Jesus, nós temos que passar por isso, nós temos que experimentar, né? Porque ali está dizendo: assim és tu. Sabe, essa sua dor que você está sentindo é só um pouquinho da dor que você me causou e tem me causado. É só uma gotinha. Essa sua dor é grande? Essa sua tristeza é profunda? Pois é só uma gotinha daquilo que você me causou e tem me causado com a sua rebeldia e desobediência. Pois o Senhor suporta, irmãos. Ele suporta. E Ele é um Deus sofredor. Um Pai sofredor. Deus sofredor, né? Porque aquele que ama sofre, irmão. Sofre, né? Então, amados irmãos, e ninguém mais faz do nosso Pai Celestial um Deus sofredor, a não ser nós, irmãos. A não ser nós. Aí nós olhamos ali, irmãos, o Israel, a igreja de Deus, o povo de Deus no Antigo Testamento, que é a nossa sombra, né? Para a gente quer saber quem somos nós, irmãos, basta a gente olhar lá para a nossa sombra, que está no Antigo Testamento. A gente vai ver rebeldes, desobedientes, ingratos. Somos nós, irmãos, desobedientes, rebeldes e ingratos. E se chamar a nossa atenção, irmãos, se nos aconselhar, a gente não gosta, a gente fica bravo ainda, né? E se o conselho, se a exortação vier, irmãos, a nós através de um outro crente fraco, a gente não quer aceitar, não. Não aceita nem a palavra e nem o veículo, nem o canal usado por Deus, né? Então, amados, só que as consequências, né, irmãos? As consequências são assustadoras, né? Então, o Senhor Deus, irmãos, de dia e de noite, madrugando, o Senhor foi enviando os seus servos profetas, irmãos, para advertir Israel. O Senhor expôs o pecado de Israel, expôs um por um. Israel recusou, irmãos, reconhecer o seu pecado, né? E assim somos nós, irmãos. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, né? E a palavra do Senhor para nós é: arrependei-vos, arrependei-vos. Mas nós, irmãos, muitos de nós, a maioria, irmãos, nós estamos desprezando, irmãos, os conselhos do Senhor para nós, irmãos. E aí, irmãos, nós teríamos que ter humildade para reconhecer que nós não estamos conseguindo se arrepender. Nós não conseguimos, Senhor, eu não consigo, irmão, fulano de tal. Eu sinto que eu necessito me arrepender. Eu sinto isso no meu coração. Lá dentro de mim eu sinto a necessidade que tem algo que eu tenho que me arrepender. Mas eu não consigo me arrepender. Vamos conversar sobre o assunto, me ajuda para que eu obtenha compreensão.
sobre arrepender, aí nós vamos chegar ao entendimento, irmãos, que é tão somente se prostrar diante do Senhor, cortar tudo, irmão, parar com tudo que é banquete, que é festa. Falar assim, não há necessidade maior do que de eu me arrepender, porque se eu não me arrepender dentro do tempo, da oportunidade que o Senhor está me dando, as consequências vão ser duras, terríveis, cruéis. Então eu tenho que me arrepender, eu tenho que me buscar o arrependimento, eu tenho que pedir ao Senhor que opere em mim a sua tristeza, a tristeza segundo Deus que resulta, que opere em mim o arrependimento. Então aí, irmãos, aí nós teríamos que parar, irmãos, cortar tudo, viver só no essencial da vida real, né? Cortar festa, cortar churrasquinho, cortar passeios, cortar ida no shopping, cortar ida não sei aonde. Não, tem algo mais urgente, mais necessário e urgente, que é de alcançar, de que o Senhor opere em mim o arrependimento para o perdão do meu pecado. Porque se eu não me arrepender, só me restará a condenação eterna, o sofrimento eterno. Então, irmãos, se nós tivéssemos compreensão, irmão, do que é um coração endurecido pelo engano do pecado, Hebreus 3:13, ó irmãos, veja lá, irmãos, antes do versículo 13, veja lá o que diz, irmãos, o que aconteceu com Israel, povo, geração eleita, povo escolhido. Veja as consequências, nós temos que ver lá, irmão, que for escrito, registrado, irmão, para o nosso aprendizado. Irmãos, é triste, irmãos, é triste, ai de mim, de você, meu irmão, se o nosso coração foi endurecido pelo engano do pecado. Aí, irmãos, só se o Senhor se agradar, usar de misericórdia e nos entregar, ou entregar o coração que foi endurecido nas mãos de Satanás. Irmãos, eu estive 3 anos nas mãos de um homem de Deus, que o Senhor Deus me entregou para me corrigir. Depois, irmãos, eu pequei. Aí o Senhor Deus me entregou por 3 anos nas mãos de um filho de Satanás, irmãos. Irmãos, o primeiro sofrimento, a primeira correção, irmão. Ô irmão, bendito e louvado seja Deus. A primeira correção que durou 3 anos, irmão, não foi nada, foi suave, em consideração da segunda, irmão. Irmãos, verdadeiramente o Senhor corrige e castiga todo aquele a quem Ele ama, irmãos. E várias são as varas que o Senhor Deus usa, irmãos. E ai de nós, irmãos, se nós estivéssemos sem correção, irmão, é porque nós não somos filhos de Deus, é porque nós não somos filhos da luz. Se nós estivéssemos sem correção, significa que nós somos aquele que não receber correção, não for corrigido pelo Pai, ele é filho das trevas, crente e filho das trevas, como Judas Iscariotes, filho da perdição. Então, amados irmãos, se estivermos sem correção para a disciplina, irmãos, se estivermos sem a correção do Pai, significa que nós não somos filhos, significa que somos bastardos, filhos das trevas. Então, amados irmãos, é melhor obedecer, irmãos, é melhor render, é melhor sujeitar-se a Deus, irmãos, custe o que custar, se necessário, irmão, às vezes é necessário, de nós revestir de humildade e pedir ajuda, e pedir socorro. Ô meu irmão, me ajuda, procurar um sacerdote, porque o Senhor Jesus nos comprou com seu sangue, irmão, e nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai, e nós temos que apropriar, irmãos, desse feito do Senhor Deus, do Senhor Jesus, que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nós temos que apropriar e exercer, irmãos, essa função de reis e de sacerdote, de reinar e de sacerdotar. Então, irmãos, está pronto para ouvir aqueles que nos pedirem ajuda. Irmão, ore em meu favor, me ajuda em oração, pois eu necessito, eu estou preso no embaraço. No embaraço esse. Eu não estou conseguindo deixar o pecado que tão de perto me rodeia. Me ajuda, Então, irmãos, tem que confessar, irmãos, Não é chegando orando para qualquer maneira, não. Sem saber a causa, e nós temos que ser prudentes e avaliar a causa, se a causa ali, se o pedido é agradável a Deus, porque senão nós estamos ajudando o irmão a pedir a Deus para descer da cruz do Calvário, sair do sofrimento, sendo que o Calvário é para o próprio bem, o sofrimento é para o próprio bem do tal crente, para ele o sofrimento é para resultar, para levar a ele clamar por salvação, E aí, se nós formos crentes virgem loucas, virgem insensata, nós vamos estar juntamente com esse irmão pedindo, lutando com Deus, para que o Senhor Deus faça ele descer da cruz, Então nós temos que ter muito cuidado, irmão. Como diz Tiago, capítulo 5, salvo engano, verso 16, confessai as vossas culpas. Irmãos, é um privilégio sentir culpado, sentir culpas. É para nos impulsionar. Então nós temos que confessar as nossas culpas, orai e orareis uns pelos outros para que sarareis. Então primeiro é confessar as nossas culpas, irmãos, em particular, e confiar com o meu irmão em Cristo Jesus, é sacerdote de Deus,
Então, amados irmãos, e dependendo da situação que nós passamos, irmão, por exemplo, necessidade de um bom emprego, o Senhor Deus permite, irmãos, certas circunstâncias, situações humilhantes, que nós vamos passar por situação humilhante, irmãos, é para nos mostrar algo, para nos despertar, né? Então o que acontece? Por exemplo, quando o crente fica desempregado, ele vai daqui, vai dali, procura, ele se angustia, se entristece e não desiste da procura. Aí ele chega perto de pessoas e fala assim: ô rapaz, eu estou desempregado, eu estou passando um aperto, né? Eu preciso de um emprego, você não sabe quem está precisando. Então, irmãos, olha para você ver, os irmãos vê, isso é permissão de Deus, irmãos, para o nosso próprio bem, irmãos, para mostrar para nós que quando é para as coisas dessa vida, nós corremos atrás, nós nos humilhamos, né? Por exemplo, dinheiro emprestado, né? Muitas vezes tem aperto, irmãos, que o Senhor Deus permite, é para nos despertar, é sinais para nós, apertos que estão dizendo para nós que para as coisas dessa vida nós estamos dispostos a nos humilhar, né? A correr atrás, a procurar, a sujeitar certas humilhações e vergonhas. Mas quando se trata da vida eterna, né? Aí muitos de nós, irmãos, não querem se humilhar, passar vergonha, né? Ser envergonhados, ser humilhados. Não aceitamos, né? Damos lugar ao espírito de vibra, né? Damos lugar à soberba, à arrogância, né? Mas, irmãos, tudo isso, irmãos, se levantará contra, vou dizer assim, com temor e com tremor. Tudo isso se levantará contra nós no grande dia como testemunhas, né? Bom, voltando ao assunto, vamos ver se eu lembro onde que eu parei. Aí, amados irmãos, voltando ao assunto da espada, né? Ali é claro e indiscutível que o Senhor Jesus permitiu que o seu discípulo portasse uma fraqueza, mas só que depois, irmãos, foi transformado, né? Então, aí agora Pedro abandonou a espada. Pedro, quando te converteres, né, vai e confirma aos teus irmãos. Então, irmãos, chegou o dia que Pedro se converteu, irmão. O tempo dele se converter, né? É de se converter, irmãos. Ali, se converter, não de se arrepender. Tem que ter cuidado para não misturar o arrepender com converter. Aí, amados irmãos, mais adiante, nós vemos Pedro usando não a espada de ferro, não a espada física, material, mas sim a espada do Espírito, irmão, com ousadia. Os irmãos lembram, quando mesmo sendo novo convertido, irmãos, o ex-mágico lá, o Dimas, me parece, salvo engano, depois eu vou conferir. Quando ele, irmãos, aparentemente, humanamente falando, o que ele diz, irmãos, foi sem maldade. E muitos de nós, irmãos, suportaria. Muitos de nós, irmãos, consentiria com aquilo que o novo convertido, ex-mágico, Dimas, disse. E o que ele disse é grave, irmãos. E Pedro não deixou passar deslizo. Pedro deu uma repreensão nele, mas uma repreensão assustadora. Mas foi para o próprio bem dele, né? Agora nós encontramos ali Pedro usando com ousadia, não a espada física, mas a espada do Espírito. Bendito e louvado seja Deus. Irmãos, e sabe, irmãos, o que resultou? Resultou no mais maravilhoso, irmãos. Resultou no arrependimento. Aquele novo convertido, irmãos, ele não olhou para a dureza da palavra. Não, ele não olhou para Pedro, não. Pedro é pecador, irmão, sujeito às mesmas paixões carnais que nós. E aquele novo convertido, irmão, não olhou para isso, não. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele temeu, ele se arrependeu. E sabe mais o que ele fez, irmãos? Ele pediu a Pedro que orasse por ele, que intercedesse por ele a Deus. Olha que exemplo a ser seguido, irmãos. Exemplo que glorifica a Deus. Então, amados irmãos, não há, eu digo da seguinte maneira, irmãos, se nós tivéssemos a revelação do que é a condenação eterna, irmãos, o inferno, irmãos, o crente que tem a revelação do que é a condenação eterna, irmãos, eu creio que o crente que tiver, ele toma toda e qualquer exortação e repreensão, por mais dura que seja, e seja de quem vier, ele toma como se estivesse tomando um copo de água fresca no momento de sede. Mas não, o que acontece? A nossa desobediência, rebeldia, irmãos, de rebelião, de rebeliar, que há na nossa carne, que está ativa e operante em muitos de nós, irmãos, nos leva a rejeitar, irmãos, tanto aquele que nos traz a palavra, o conselho da parte do Senhor, como a palavra, o conselho vindo da parte do Senhor.
Então, amados irmãos, nós vemos agora Pedro, né, repreendendo, né, duramente. E eu convido os irmãos que estão ouvindo essa palavra a trazer para os dias de hoje, né, e imaginar se acontecesse nos dias de hoje aquilo ali, aquela repreensão de Pedro e a forma que Pedro repreendeu ao novo convertido. Como nós veríamos, irmãos, essa repreensão de Pedro, né? E não se esquecendo do apóstolo São Paulo também, né? Ele confessou se arrepender, irmãos. Tão duro que as palavras dele foi, irmãos. Ele confessou, irmãos. O apóstolo São Paulo confessou por um instante, por um tempo, um curto de tempo, eu me arrependi. Eu me arrependi. Isto é, eu me arrependi de ter sido duro nas minhas palavras com vós, a igreja de Corinto. Mas aí, irmãos, quando ele viu os resultados, irmãos, que foi que produziu arrependimento, irmãos, naqueles crentes rebeldes e desobedientes, aí Paulo não mais se arrependeu e não mais se entristeceu, não mais sentiu tristeza, irmãos. Ô, irmãos, irmãos, que graça maravilhosa, irmãos, é a graça do arrependimento, quando é operado em nós, irmãos. Irmãos, arrependimento, a gente tem que ter cuidado, que muitos de nós confundem remorso com arrependimento, irmão. Remorso parece, irmão, remorso é suave, né? Agora arrependimento é necessário, a tristeza segundo Deus, para que nós venhamos nos arrepender. É uma tristeza desagradável, irmão, não é agradável não, irmãos. É tristeza proveniente de Deus. Eu não vou poderia dizer a respeito dessa tristeza, mas só que tem uma coisa, irmão, essa tristeza produz uma graça maravilhosa que nós devemos dar pulo de alegria, irmãos, quando um pecador se arrepende, quando o irmão se arrepender, irmãos. A festa no céu quando o pecador se arrepender, irmãos. Arrepender. Muitos de nós não têm noção nenhuma, obreiros, pastores, nós crentes, membros, né? Não tem noção nenhuma, irmão, compreensão nenhuma do que é arrependimento. É triste, irmãos, é triste. Se há festa no céu como há quando um pecador se arrepende, ô irmão, muito mais, irmão, deveria haver festa, alegria, explosão de alegria entre nós, quando um desobediente rebelde se arrepende do seu pecado, dos seus pecados, né? Mas não. Então, amados irmãos, se nós tivéssemos a revelação do que é a condenação eterna, o inferno, o lago eterno, o lago de fogo ardente, se nós tivéssemos, ou se nós tiver, com certeza nós receberia toda e qualquer repreensão, por mais dura que seja, nós a receberia como nós tomamos um copo de água fresca em meio à sede. Nós não daria coice, não daria cabeçada, nós não daria lugar ao espírito da víbora em nós, não jogaria pedra, não apedrejava o canal que Deus está usando para nos trazer a palavra de exortação, de repreensão para o nosso bem. Nós não faria isso. Resumindo, ai de nós, irmãos, ai daqueles que o Senhor está chamando ao arrependimento, ai deles e de nós, se nós não arrependermos daquilo que o Senhor quer e espera que venhamos a arrepender, irmãos. Ai de nós, irmãos, ai de nós.